na plataforma da Cletus. E também vai estar... Oi! Olá! Olá! Eu não falei para vocês que ela era uma mulher linda, maravilhosa, inteligente? Olá! Olá! É uma honra tê-la aqui, né? Hoje eu tô com cara de Cletus, né? Olha que chique que eu estou aqui hoje, para nós falarmos desse assunto tão complicado, num momento tão difícil, né? É um assunto que já vem vindo, né, ao longo de muito tempo, e é muito bom quando a igreja abre para nós falarmos sobre alma, emoções, cuidados. Primeiro quero te agradecer porque você está em Angola, né? Fala um bocadinho aí desse Angola para nós. Olha, antes de mais, boa noite a todos, boa noite a todos vocês que estão a entrar. Nós também temos aqui algumas pessoas que estão a entrar aqui pelo Facebook. Então, boa noite também para quem está aqui pelo Facebook. E Angola é um país muito abençoado, um país lindo e sobretudo, muito abençoado. E como eu costumo dizer, só conhecendo para ficar apaixonado pelo nosso país. O povo angolano é um povo muito alegre, é um povo muito batalhador e para além de todas as riquezas naturais que nós temos no nosso país, nós temos toda a alegria deste povo. Essa é a alegria das nossas Áfricas, né? Eu nasci no outro lado da África, nesse momento estou em Portugal, conheço Angola, e eu espero um dia voltar nesse teu país lindo e quem sabe dar um pouco da minha contribuição, né, como psicóloga e como corpo de Cristo, né? Isso, já tem gente botando coraçãozinho. Gente, faz muito tempo que eu não estava fazendo lives, eu fiz um jejum de live aqui. E eu estou aqui muito feliz de nós estarmos falando sobre esse assunto e esses coraçõezinhos de vocês, esse abraço de vocês. Mas vamos lá, pastora Ruth, pastora, doutora. Aqui a gente não precisa muito dos galões, a gente precisa de trabalhar, né, minha querida? É Podemos verdade, é começar. verdade. O da Sim, pastora, sim. alguém está dizendo que a sua internet não está muito boa. Eu também estava vendo que ela está. Eu fiquei Tá, quietinha tá, aqui tentando. tá a colar a imagem. Ela está a falhar a voz e a imagem, ela está meia turva. Alguém disse Ah, aqui e também eu estou percebendo isso. mas eu aqui consigo ver bem a tua imagem, a minha também, a voz também está perfeita, mas eu acho que daqui a pouco vai melhorar, porque eu estou mesmo aqui ao lado do router. Estou mesmo Então aqui, eu vamos. acho que... Ok, vamos continuar então, mesmo que esteja assim, se estiver bom, a gente continua. Eu estou mexendo aqui no meu, mas eu acho que para mim também está tudo bem. Tá realmente, ela está sempre em on, não sei por quê. Gente, tá boa a imagem, tá bom o som. Beth Monteiro, que bom ter você aqui do Brasil, né? Gente, se alguém achar que o som não está muito bom, escreva aí, diga alguma coisa, só para a gente ter a certeza do que está realmente acontecendo. Mas se está bom, nós vamos continuar aqui. Uhum. Ok, Ok. eu acho Ninguém, ninguém disse nada, eu acho que está bom, então. Vamos indo em frente. que... Uhum. Este mês de setembro, é um mês que muitas das vezes várias partes do mundo para se dedicar a um tema que há uns anos atrás não era tão falado, não se dava tanta importância para falar desse tema. E o setembro amarelo, tem movimentado o mundo para nós estarmos cada vez mais atentos, não só na vida dos outros, mas também na nossa vida. Alertas de que mostram que nós precisamos cuidar da nossa alma, ter atenção com as nossas emoções. E uma das coisas, Leonel, que eu queria que partilhasse aqui conosco hoje é realmente algo que ainda não desapareceu. O tema suicídio, o assunto suicídio e a desvalorização da vida ainda tem sido um tabu no nosso meio. Ainda tem sido visto como um tema que causa alguma vergonha as pessoas falarem ou comentarem que estão a viver uma situação
de caos na sua vida, ou então também comentarem que na sua família ou no seu meio de amigos estão a viver essa situação e não sabem como lidar. Porque é que até hoje tem sido um tabu no nosso meio? E como é que nós podemos desconstruir esse tabu? Uau, uau, uma boa pergunta e você já trouxe meia respostinha aí no meio, né? Como podemos desconstruir esse tabu? Eu creio realmente, sim, que é responsabilidade nossa, principalmente a liderança da igreja, porque são assuntos hoje que nós temos vivido, porque nós vivemos neste mundo, né? Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo eu venci o mundo. Mas não quer dizer que nos tiraria do mundo, nós estaríamos aqui. Eu acredito que nós falamos de tabus porque a gente não quer contar para o outro a nossa dor. A gente esconde, né? Então, assim, eu só mostro, ainda para mais hoje, com essa história de rede social, a gente só mostra quando tá tudo bem. É. E normalmente, quando as pessoas chegam a esse ponto de tirar a sua própria vida, os comentários que a gente ouve mas parecia que estava tudo bem. Puxa, eu falei com fulano semana passada, eu vi que ele estava meio tristinho, mas o que aconteceu? Porque quando se chega a esse final, na verdade, eu disse se chega a esse final, a história é muito mais atrás. A pessoa já vem trazendo alguma dor. E, por exemplo, quando a gente está na igreja, a gente fala, talvez isso é falta de oração. Talvez você não foi procurar Deus. Você precisa orar mais. Você precisa pedir. Peraí, não é assim. Então, o que é tabu é o que está escondido, né? E você está aí na África, eu queria também que você falasse um pouquinho sobre isso. Alguns países africanos que têm muito mais essa questão de feitiço, de a pessoa foi levada pelo diabo a fazer isso. Não é? O que você fala um pouquinho sobre isso? Porque às vezes acontece alguma coisa, a gente já fala, foi o diabo, porque alguém fez algum tipo de feitiçaria para ela, alguém fez algum tipo de coisa para ela, então nós não podemos fazer nada. E alegamos isso, que eu acho que também é uma questão espiritual. Mas nós precisamos andar no paralelo. E ainda para mais, assim, por ser uma questão espiritual, nós temos esse componente forte para poder ajudar a pessoa e não culpá-la, e não criticar. Porque nós temos sempre a mania de dizer que a culpa é. Como eu costumo brincar sempre, Jesus já levou todas as culpas, então nós não precisamos mais levá-las, né? É verdade, é verdade. E isso acontece porque cada cultura tem o seu peso. No caso específico aqui, como estavas a dizer, no nosso caso específico aqui em Angola, a nossa cultura também traz o seu peso. A nossa cultura, a educação que cada criança tem, também traz o seu peso para a nossa caminhada de vida. E hoje nós já falamos um pouco mais sobre o tema e principalmente já falamos um pouco mais sobre as emoções. Este mês mesmo, a Rádio Nacional e outros canais de televisão abordaram um pouco o tema. Mas há uns anos atrás era impensável ser um tema em que se falava publicamente, não só que se falava publicamente, mas que se assumia na sua própria vida alguns sinais, talvez de depressão, de ansiedade, que revelasse que as emoções estavam num verdadeiro caos. Durante muito tempo, sempre houve um peso muito grande sobre as questões emocionais ligadas e até confundidas com questões místicas, de feitiço, bruxaria, e às vezes as pessoas não conseguiam separar, e até hoje acontece, não conseguir separar o que é emocional e tem que ser tratado, do que é espiritual e tem que ser também tratado e trabalhado. Apesar de nós... Espera só um pouquinho, a sua internet está falhando demais, eu não estou conseguindo ouvir agora. Oh, meu Deus. Porque assim, eu estou vendo a imagem bem turva, mas eu não estou conseguindo ouvir a fala também, está cortando muito. É? Espera aí. Não sei, será que seria o ideal a gente
desligar e ligar outra vez. Ah, deixa eu ver aqui se eu consigo melhorar só um pouquinho. Ou a gente vai ter que orar, porque deve ser o diabo que não quer que a gente fale. Oh, meu Deus. Já? Já, agora tá bom. Opa, opa, opa. Agora te vejo. Dei aqui uma mudança aqui na internet para ver se fica mais rápida. Agora Perfeito. está, né? Ficou, agora ficou ótimo. Não sei até onde ouviste, até que Não, parte conseguiste ouvir. eu acho que faria sentido falar outra vez, quando você estava falando da realidade africana, da questão dos tabus e da própria cultura, né? Porque a religião é muito cultura do povo, né? Sim, sim. É, exato, eu estava a partilhar convosco que há sempre um peso da cultura e da educação começando pela própria criança. Nós somos um povo, como eu dizia no início, um povo que naturalmente é alegre, um povo que naturalmente é batalhador, é esforçado, mas na verdade nós nunca fomos ensinados desde crianças a lidarmos com as nossas emoções, a enfrentarmos as nossas fraquezas e principalmente a reconhecermos aquilo que nós estamos a sentir para o outro. Então, na verdade, tudo aquilo que é sentido, às vezes fica sempre ou entre a família e não sai para fora, ou a própria pessoa vive aquilo sozinha, com medo de ser rejeitada pela própria sociedade, com medo de ser rejeitada pela comunidade em si, e ser vista às vezes como um maluco, ser vista às vezes como alguém que está perturbada, e não como alguém que precisa de ajuda. Quantas e quantas são as vezes que eu acompanho casos em que a pessoa, ao ter falado aquilo que está a viver, o caos emocional que está a viver, alguém diz, não, então isso aí alguém é que te fez um feitiço na tua vida, isso aí é um demónio que, ter, que tem que ser liberto, que tens que ser liberta, e traz ainda mais peso sobre a vida dessa pessoa. E ainda a semana passada, Leonete, eu dizia o seguinte a uma família, e na semana passada eu dizia assim, nem tudo é demónios. Há coisas que nós identificamos, nós reconhecemos e pegamos nas mãos e dizemos, vamos tratar, vamos trabalhar. E aí a vida irá se tornar muito mais leve, sem nós termos o peso de pensar que tudo é espiritual, que tudo foi alguém que me atingiu. Hoje, graças a Deus, essa mentalidade aos poucos tem sido desconstruída. E algumas pessoas já têm aceitado, já têm aberto os seus corações para realmente dizer, não, eu preciso de cuidar da minha alma. Eu preciso, se for necessário, eu preciso de voltar ao meu passado, cuidar da minha alma, ter um autoconhecimento de quem eu sou e porque é que algumas coisas têm acontecido comigo e depois, para além disso, fazer essa gestão das nossas emoções para viver uma vida mais saudável. Essa tem sido a nossa realidade e eu realmente dou graças a Deus porque já temos visto uma evolução muito grande, já temos tido muitos profissionais do nosso país a abraçarem causas ligadas à saúde mental do nosso povo. É muito bom ouvir isso, porque assim, esse processo de desconstrução de mentalidade é um processo que leva tempo. Como eu costumo falar hoje, por exemplo, se a gente pensar na África, a gente vai pensar nas capulanas, naquelas roupas bonitas, ninguém pega e amarra. Ainda para mais vocês aí em Angola. Vocês fazem altos vestidos, fazem coisas na cabeça, a maneira de colocar, aquilo tem uma certa técnica, aquilo é aprendido. As crianças africanas começam isso desde pequenas, as meninas, e isso faz parte da vida delas. Agora, por que nós não pegamos as nossas emoções e fazemos com que as emoções façam parte da nossa vida? A gente nem liga. A gente chega a um momento como se tivesse, peraí, eu tenho um pano, o que eu faço? Não sei. Vou ter que arrumar alguém que saiba fazer, porque eu não sei lidar com isso. E por essa falta de ensino, desde pequeno, nós não sabemos lidar com as nossas emoções. Eu gosto muito daquele versículo, sabe, de Romanos 12,
que diz: rogo-vos, pois, irmãos, que não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Transformar pela renovação do entendimento é função nossa, não é função de Deus. Por isso que a gente fala assim, nós oramos e parece que Deus não fez nada. Opa, opa, opa. Espera um pouquinho. Não é que Deus não fez nada. Deus delegou que nós pudéssemos cuidar de nós. Para isso nós temos o nosso eterno Davi, né? Que falava com a alma dela. Por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Porque uma pessoa que leva a esse ponto do suicídio, e nós estamos falando apenas do final, porque esse é um setembro amarelo, mas nós temos N doenças psicossomáticas, mentais, estilo de vida, porque eu acho que muita gente tem a ver com estilo de vida, tem a ver com a própria pessoa, tem a ver com questões geracionais, e aí cada caso é um caso. Esse é o tipo de coisa que, assim, não tem os 10 itens. 10 passos para não se suicidar. Não existe isso. Segundo a Organização Mundial da Saúde, eu até trouxe aqui para eu não me esquecer, que eu achei muito interessante, existem 4 sintomas que a gente brinca que são os 4 Ds de alerta, que a gente tem que ficar prestando atenção quem está por perto. Porque às vezes a gente pensa, não, como você mesma disse, ele é maluco, deixa lá, ele quer... Não! Quem está perto precisa olhar para isso. Os 4 Ds que são sentimentos muito intensos. Depressão, desesperança, desamparo e desespero. Esse é um problema sério. Depressão, desesperança, desamparo e desespero. E às vezes a gente, peraí, está desesperado por quê? Porque às vezes a gente pensa assim, não, por quê? Porque ele perdeu a mulher, ou porque a gente quer encontrar uma causa aos nossos olhos. E nós estamos falando de um problema um pouquinho mais sério do que uma doença. Porque às vezes a doença a gente detecta. Mas quando a pessoa chega ao ponto de não aguento mais, por isso que é muito fácil dizer que foi feitiço. Porque também estamos falando de uma coisa que é subjetiva. Alguém fez. Mas peraí, nós estamos dentro da igreja. Nós dentro da igreja temos o sangue de Jesus, que vai contra qualquer feitiço. Nós entendemos dentro da igreja que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, se nós temos essa palavra, e o nosso público que nos ouve aqui, essencialmente é cristão, acredita nisso, então peraí. Se temos essa palavra, tem alguma coisa um pouquinho mais que talvez não tenha a ver com feitiço. Tem a ver com a função. Porque assim, o que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Ponto. Entendemos isso. Oramos por isso. Resolvemos isso. E agora a minha parte. Talvez uma ajuda, como você falou. Né? E esse é um processo, gostei muito da palavra que você usou, porque é um processo de desconstrução. São mentalidades que precisam desconstruir. Muito interessante. É tabu? Ainda é. Mas a gente vai trabalhar para deixar de ser. É verdade. É verdade. É isso mesmo. E diz-me uma coisa. Quais são as principais causas, os principais motivos para que leve qualquer um de nós a ter uma sensação de caos emocional, a ter uma sensação de uma verdadeira confusão nas suas emoções e então depois levar já mais para a frente a pensamentos suicidas? Quais são as principais causas, para além das doenças psicossomáticas, para além também do estilo de vida, conforme falaste? Quais são as principais causas? Olha, tem determinados temperamentos e maneira de ser que são mais propícios a isso. Pessoas mais melancólicas, pessoas que vão introjetando as coisas. Né? Olhando para esses 4 Ds, depressão, desesperança, desamparo e desespero, muitas vezes a pessoa chega ao ponto do desespero porque ela não encontrou razões para continuar. Na verdade, a pessoa não quer tirar a vida, ela quer resolver o problema. Mas como ela não sabe resolver o problema, ela não tem competências para isso,
O que que acontece? Ela acha que tirando a vida, pronto, ela fica em paz. Porque é Sim, muito difícil uma pessoa permitir ser ajudada quando está nesse momento. Por exemplo, uma pessoa que tem depressão. O sim. que levou essa pessoa a ficar enfiada dentro de casa, a não querer conversar com ninguém? Aí já começa que a outra pessoa que está perto fala, ele não quer fazer isso, deixa, é melhor ele ficar sozinho. Ou então, nós precisamos entender que até aquelas perguntas que a gente fica perguntando, o que te aconteceu? Por que você está assim? Por que você não quer falar? Eu estou aqui para falar. A pessoa não quer falar, ela não vai falar. Uhum. Por isso que um profissional começa a conseguir olhar para isso. E esse é um trabalho que é feito em conjunto. Eu costumo dizer que a Uhum. igreja, a família, os amigos, aonde a pessoa está, não é chamá-lo para se envolver, porque ele está fugindo. Ele se sente um Sim. peso. Algumas frases que nós chamamos que são frases de alerta, esses dados todos eu tirei da Organização Mundial da Saúde, porque eu achei que é muito interessante, porque tem, inclusive, cartilhas que as pessoas podem entrar na internet, aceder e ler um pouquinho mais para entender como posso ajudar. Talvez eu não diga Uhum. pessoas, todos nós somos pessoas comuns, mas pessoas que têm um certo grau de liderança, às vezes até de um grupo vida, que conseguem detectar alguém que precisa dessa ajuda. Algumas frases, porque a pessoa solta. Essa é a questão interessante. Só que nós não Uhum. conseguimos ver. Ela dá sinais. Por exemplo, eu preferia estar morto. Vocês vão agradecer quando eu não estiver mais aqui. Uau, Uhum. peraí. Ou então, eu não aguento mais. Eu não estou aguentando mais. Se alguém vai Uhum. repetindo essas frases várias vezes, comece a observar o que está acontecendo emocionalmente. Eu não posso fazer Uhum. mais nada. Não dá para fazer mais nada. Não consigo superar isso. Não tenho jeito. Eu não consigo. Uhum. Vocês estão vendo? Eu não consigo. A outra pessoa fala, não, você vai conseguir. Não, eu não consigo superar. Eu já tentei dessa, aquela maneira. E a pessoa vai soltando essas frases. Uma que é muito chocante. Eu sou um fracasso. Uhum. Aliás, falar eu sou um fracasso, a pessoa já está se sentindo eu não presto para nada. O próprio corpo dela vai querer, ela não reage. E se tiver em depressão e tiver algum outro tipo de doença, você vai ver que a pessoa não reage mesmo. A Tirinha está falando alguma coisa que eu não consigo ver aqui. Eu não sei o que que ela falou aqui. Você consegue Eu ler? acho, Eu não consigo. não, eu acho que aqui no meu não aparece nada. E aqui também, no Olha, Facebook vai, também não aparece no Facebook não aparece mesmo, é uma pena, porque ela deve estar escrevendo ali. Ah, outra frase, eu sou um peso para as outras pessoas. nada. Uhum. Eu não sei se vocês já ouviram alguém dizer isso, não, não adianta. Mas eu vou falar com a sua mãe, não, eu sou um peso, eu só dou trabalho. Eu estou aqui só dando trabalho. Ou então uma frase como, por exemplo, os outros vão ser mais felizes quando eu for embora. Enquanto eu estou aqui, vocês não estão nem me vendo. Às vezes a pessoa tem dificuldades muito grandes para resolver os seus problemas. O que quem está do outro lado pode até dizer, isso não é problema. Faz É assim, verdade. assim, assado. Só que a pessoa está tão dentro do seu próprio mundo que ela não consegue resolver os problemas. Quando a gente fala da igreja, um livro que até a Tininha fez a revisão, que ainda vai sair, mas já está pronto, estamos esperando a oportunidade, que fala sobre depressão, e eu me lembrei do Elias. Elias é o nosso Sim, depressivo da Bíblia. sim. Ele foi se esconder na caverna e ele pediu a morte. E eu sempre falo isso porque eu acho muito interessante, porque assim, ele fugiu da Jezabel que queria matá-lo. Sim. Mas ele, quando chegou lá, pediu a morte. Então, por que ele não ficou perto da Jezabel? Já que ele queria morrer, ela queria matá-lo, ele queria morrer, estava tudo certo. Mas você vê como o Uhum. interior dele estava tão confuso que ele resolveu assim, não, eu vou para lá, mas chego lá, não, eu não vou viver. Ah,
Foi uma coisa muito complicada. E o nosso trabalho é levar a pessoa a si mesmo. Porque nós não temos remédio para isso. Que, na verdade, foi o que Deus fez com o Elias. Levou ele a ele mesmo. Porque quando ele encontrou, a voz de Deus não estava no trovão. A voz de Deus não estava no relâmpago. Estava numa voz calma e suave. E para ele ouvir essa voz calma e suave, ele teve que calar todas as vozes suicidas, todas as vozes impulsivas na cabeça dele, para ele entender que havia razão e outra verdade para ele continuar a viver. Eu acho isso assim incrível, porque o nosso trabalho realmente é levar a pessoa a si mesmo. Nós só damos a mão, porque nós não temos remédio. E nós vemos que cada vez mais, e o que nos assusta muito, Ruth, é porque nós estamos falando às vezes de faixas etárias de jovens, de adolescentes. Peraí, o que leva uma pessoa que ainda não viveu, já não querer viver? É sério isso. É muito sério. O que nós estamos fazendo com a infância dos nossos filhos para não dar, porque é na infância que nós vamos dar as competências para ele aprender a lidar com as emoções. Eu ainda acho muito incrível, né? Porque uma das minhas formações é educação artística e música, e eu fiz umas especializações em musicalização infantil. E eu me lembro naquela época que eu dava aula para criança de 3 anos, eu não sei se tem mais essa paciência, da criança de 3 anos, e uma das mães falava assim para mim, ai, mas você tem tanto jeito com criança, tem tanta paciência. Eu falei, não, eu fico com eles 45 minutos, o resto do dia é com vocês. E eu tenho 45 minutos. E os meus 45 minutos eram todos ensinando e trabalhando com eles. Então, eu estava ocupada. Lógico que eu teria minha paciência. Uma mãe que passa 24 horas por dia é outra história. Mas nessa faixa etária, quando a gente fala de psicologia infantil, foi aquilo mesmo que você disse. A gente começa a pedir que as crianças digam os seus sentimentos. Nós temos aquelas caretinhas, você está sentindo feliz, você está se sentindo alegre, você quer chorar, você não quer dizer por que você quer chorar, então chora primeiro e depois vamos conversar sobre isso. Ensinar a pessoa a explicar sentimentos, a dizer como ela se sente. Porque assim, mesmo que eu não gosto de uma atitude que uma pessoa fez para mim, falar não custa nada, não estou sendo mal criado. Não estou desobedecendo, eu estou dizendo, olha, isso que você fez me deixou muito triste. Eu acho que isso até com adultos, né? Porque quando se trata da igreja, às vezes você vê que as pessoas saíram da igreja e não avisaram por quê. Ah, fiquei chateado com o irmão fulano de tal. Ué, vai falar com o irmão fulano de tal. Qual é o seu problema de não expressar os seus sentimentos e as suas emoções? A Tininha falou que é alguma coisa, agora acho que dá para eu ler aqui. As maiores faixas etárias de suicídio, é verdade, Tininha, estão entre os adolescentes e os jovens, é isso mesmo. Só ajeitar aqui. Peraí, agora eu não consegui ler o restante aqui. Numa idade em que... é verdade. Ela falou que é numa idade onde a individualidade é formada. Sim. Porque, assim, essa questão que ela trouxe é uma questão que a gente fala de desenvolvimento. Porque, ao mesmo tempo que nós estamos num momento que nós trabalhamos muito a inteligência emocional, como lidar com o outro, mas para lidar com o outro, eu preciso aprender a cuidar de mim. Então, assim, a individualidade, ela tem tudo a ver com a coletividade. Isso é fundamental. A gente tem na psicologia, uma psicologia que é muito brasileira, que é a psicologia comunitária, que foi criada por, esqueci o primeiro nome dele, mas o segundo é Barreto, e foi cunhada, inclusive, na França, porque é um tipo da psicologia que é em grupo. Então, as pessoas em grupo, elas vão falando, e a outra pessoa que não conseguiu abrir a boca, consegue se identificar com a fala do outro que disse. É muito interessante. Então, assim, eu acho que a gente deve proporcionar, muitas vezes como igreja, momentos como esse. Porque a pessoa não conseguiu abrir a boca, mas você deixa ela lá no meio da história toda. E aí ela começa a ver, peraí. Aí depois a gente pergunta para o grupo, né? Como é que vocês fariam para superar isso? Aquele que conseguiu se expor,
ele vai ouvir. Mas aquele que não conseguiu se expor, vai ouvir também, porque está inserido lá dentro. Sabe, gente, verdade. hoje nós temos muitas competências. Precisamos é sair do nosso mundinho e conhecer um pouquinho mais. Nós temos, sim. Uhum. E sabes, algo que também seria muito bom para contributo é alguém que não tem a oportunidade de ter esse apoio, essa ajuda, esse auxílio, ela identificar dentro dela própria, de si própria, gatilhos que estão a despertar para uma tendência de pensamentos suicidas. Como é que nós podemos ajudar? Como é que nós podemos ajudar a própria pessoa a identificar alguns gatilhos dentro de si e ver, não, espera, aqui eu já estou a avançar para um caminho que com certeza eu não vou querer viver e antes disso eu já consegui identificar esses gatilhos e eu vou já tratar deles. Quais são as maiores dicas que tu podes deixar para qualquer um de nós começar a identificar alguns sinais? Olha, esses sinais, eles acontecem quando a gente ainda está bem. Essa é a primeira questão. Então, assim, essa questão, por exemplo, o Setembro Amarelo, ele é usado como prevenção. Não é o mês do suicídio, é o mês da prevenção. Porque quando a pessoa chega ao final do suicídio, já não temos muita coisa para fazer. E talvez a gente consegue levar que a pessoa consiga identificar esses gatilhos nas conversas. Nós deveríamos ter isso dentro da nossa grade de, pelo menos a cada 15 dias, se acharmos que é necessário, ou se não a cada 15 dias, a cada um mês, 2 meses, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre a vida, vamos falar sobre emoções e depressão. Como vocês lidam com as coisas? Eu pergunto como é que qualquer uma das pessoas qualquer um, eu, tu, alguém que está aqui na live, como é que a própria pessoa consegue identificar esses gatilhos? Porque normalmente nós estamos sempre à espera que alguém ao nosso lado consiga ver os sinais e tentar puxar por nós, tentar levar-nos a um outro porto, a um outro lugar. Mas eu própria, o que é que, no caso, eu própria posso fazer para não chegar a um extremo? Eu só consigo ver isso olhando para a minha história e para o meu momento. Porque assim, eu preciso ver, peraí, eu estou insatisfeito. Eu não consegui pagar as minhas contas. Vamos lá numa coisa simples e prática. Eu não consegui pagar as minhas contas. Eu não tenho vontade de telefonar para ninguém. Eu quero ficar no meu canto. Isso já são sinais que eu vou começar a ver por que eu estou há 2 dias sem levantar da cama e sem querer tomar banho. Espera aí, levanta. Levanta, vai fazer alguma coisa. E depois, assim, se eu estou falando com o pessoal da igreja, a pessoa estiver inserida num grupo, alguma coisa que tem um direcionamento. Porque o corpo, ele reclama. Se você tiver fome, o teu corpo vai dizer eu tenho fome. Então as tuas emoções do teu corpo também vai reclamar. Eu não estou me sentindo bem, vou levantar daqui e tomar um banho. Nem que não seja para fazer nada, vou tomar um banho, vou me arrumar, vou ficar bem, porque eu não estou me sentindo bem. A própria pessoa precisa ouvir a voz da sua alma, porque a alma ela não fala, às vezes ela grita e a gente não ouve. A gente prefere, muitas vezes, usar, que eu acho que esse é um gatilho que precisa tirar. A gente precisa, às vezes, prefere usar, por exemplo, o que vem fora. Senta na cara de uma televisão, uma de Netflix, e vai vendo um filme atrás do outro. Na verdade, não está vendo nada, né? Está só olhando para esperar o tempo passar. Ou entra numa rede social e fica lá. Ai, todo mundo está feliz. Aí é pior ainda. Todo mundo está feliz, eu não estou, realmente eu não presto para nada, eu não sigo nada. Porque assim, tudo depende do meu estilo de vida. E às vezes a gente diz para a pessoa falar frases, apenas frases, eu me amo. Eu me lembro de uma pessoa que eu atendi, e quais são as frases que eu pedi para falar? Eu falei algumas frases para ela dizer, entre elas tinha eu me amo. Eu falei, você tem que dizer isso como se fosse uma receita diária.
né? Eu não posso fazer mais nada por aquilo que está acontecendo, eu... Ela ia dizendo, e ela falava, apesar disso eu me amo, eu sou uma pessoa que me amo muito. Aí ela dizia assim, olha, eu consigo dizer tudo, menos eu me amo. Eu falei, uau, sério? Ela falou, eu não consigo dizer que eu me amo. É muito esquisito eu falar que eu me amo. Aí eu falei para ela, ó, isso não sou eu que estou dizendo, foi o que Jesus disse. Os dois mandamentos de Jesus, o primeiro era amar a Deus, o segundo amar o outro como a si mesmo. Como você pode amar o outro se você não consegue se amar? E às vezes as pessoas dizem, não, mas isso é elevar a autoestima. Claro, depressão tem problema de autoestima. Sim. Porque se a pessoa não consegue olhar no espelho e dizer, eu me amo, uau, alguma coisa não está boa. Ela pode até chegar no espelho e falar assim, você está gordinha hoje, mas tudo bem, vai, a gente põe uma maquiagem, você fica bem, você até brinca com a situação e você levanta a tua própria autoestima. Uhum. Porque quando a gente está lá embaixo, quem nos tira não é externo, é interno. Então, para acionar esses gatilhos, a pessoa tem que acionar os gatilhos antes de pensar em suicidar. Porque no momento que dá o desespero, porque eu vou dizer uma coisa, eu acho que esse é um tipo de morte muito complicado, porque ela quer morrer e ela se programa para, ela se prepara para. Quem amarra uma corda, que não sei o quê, ela tem tudo muito premeditado. Quem vai tomar um monte de remédio, ela sabe onde estão os remédios. E ela sabe aonde vai buscar esses remédios. Quem se joga de algum lugar. Eu fiz uma vez um trabalho com o metrô de São Paulo, e eu fiz algumas músicas, então antes de fazer as músicas, as composições das músicas, eu fiquei 6 meses no metrô, conhecendo o metrô. E tem uma estação lá que é perto do Hospital das Clínicas, é onde tem o maior número de pessoas que tiram a vida. Eu fiz até, acho que foi um samba ou um pagode, porque os metroviários gostam de pagode, e tem uma estação lá que chama Guilhermina Esperança, e eu chamei esse pagode de Esperança. E eu dizia, sem a esperança a vida não tem cor. Acabar com ela, não. Ela tem muito valor. Por quê? Porque a pessoa saía do hospital, ouvia um diagnóstico, chegava ali. Agora, ela ouviu esse diagnóstico, mas não ouviu aquele diagnóstico naquele dia. Há toda uma sucessão de questões. Nós ainda temos que crescer muito, sabe? Para nós falarmos sobre alma. Eu atendo, às vezes, pessoas que passaram, por exemplo, uma cirurgia bariátrica. E fui acompanhado com psicólogo para saber se a pessoa podia fazer cirurgia bariátrica. Mas uma boa parte delas, depois de 5, 6 anos, estão de novo lutando contra a obesidade. Por quê? Porque não mudou a cabeça, continua com cabeça de gordo. Ela foi assistida, e a primeira coisa que eu pergunto é assim, você passou por um processo psicológico? Sim, sim, foi. Na hora ela estava bem, mas não fez o processo da mudança de mente. E isso leva tempo. Isso tem que ter o que a gente chama acompanhamento, sim. Não é uma sessão de psicologia. Não é 2, não é 3, não é 8 que o pacote do Estado nos dá, é 8 sessões. Gente, 8 sessões e aí a pessoa vai embora em desespero. É tão desesperador para nós que atendemos, como a pessoa que vai embora porque a gente consegue ver o fim. E a gente não pode fazer nada. Porque cada um tem... Eu não posso nem dizer para as outras pessoas como elas têm que se portar. Eu não posso, eu posso só acompanhar. E nós temos muito relato de gente que eles dizem, eu sou um prefeito suicida, mas eu estou bem acompanhado. E ela é acompanhado até aqui. E eu quero sempre dizer, até aqui não aconteça o pior. Porque a vida é dom, né? A vida é graça que Deus nos deu. É trabalhoso. Não é fácil. Não é fácil A mesmo. pessoa, é como dizias no início, a pessoa quer diminuir a dor. Se ela tiver a oportunidade de não desistir da vida, ela não desiste, mas ela quer diminuir a dor. E nós não conseguimos fazê-lo a maior parte das vezes sozinhos. Nós não conseguimos fazer a maior parte das vezes sozinhos.
Apesar de pensarmos que a vida está debaixo, que estamos a controlar tudo, chega um ponto que nós não conseguimos fazê-lo sozinhos. E uma das coisas bastante importantes também é nós, para além de identificarmos esses gatilhos, nós reconhecemos que sozinhos talvez não conseguiremos chegar lá. Todos nós temos um limite. Todos nós temos os nossos limites. E disseste uma coisa muito, muito valorosa, que é cada um de nós tem o seu temperamento. E às vezes podemos ter mais tendência para momentos de tristeza ou menos tendência para momentos de tristeza. Mas não há qualquer tipo de problema em reconhecer que eu não consigo ultrapassar sozinha ou sozinho. Porque o ser humano, ele sozinho, fica sozinho numa ilha deserta. Não é? Nós precisamos do outro. E quando nós precisamos do outro, nós não podemos ver no outro, ou não devemos ver no outro, a perfeição. Pensando assim, não, eu não vou pedir ajuda, porque se calhar aquela pessoa nem sequer me pode ajudar, porque ela não vai entender o que eu estou a sentir, porque a vida dela, conforme tu dizias das redes sociais, não é? Porque a vida dela está a correr super bem e eu é que estou mal. Mas até aquela pessoa que nós vamos pedir ajuda, ela tem os seus limites. Ela possivelmente, muitas das vezes, também precisa de pedir ajuda. E eu costumo dizer, e está tudo certo, não há mal nenhum nisso. Isso, muito pelo contrário, só irá fazer de ti, de mim, alguém que pega nas suas fraquezas para se tornar emocionalmente mais forte, mais saudável, como temos falado. E diz-me uma coisa, Leonete, vamos partilhar aqui um pouco com quem está a ouvir. Tem-se falado tanto que depressão, ansiedade é falta de fé, falta de comunhão com Deus. E mais ainda, tem-se falado que depressão, ansiedade, estou a dar alguns exemplos, é falta falta, a pessoa não tem um nível intelectual alto, não é? Tem alguma pobreza de espírito. Partilha um pouco connosco. Como é que nós podemos também, esta noite, desconstruir que depressão, eu ou acho que ansiedade, ou outra coisa, não seja falta de fé? não é mesmo falta de fé. Eu acho tão interessante que a gente costuma brincar que de médico e louco todo mundo tem um pouco, né? Porque todo mundo sabe uma receitinha para curar isso e para curar aquilo, então todo mundo tem um bocadinho de médico. E todo mundo tem um bocadinho de louco, porque essa loucura nos deixa com a nossa sanidade mental. É incrível que a gente, um dos frutos, uma parte do fruto do espírito é domínio próprio. Domínio próprio é o quê? É equilíbrio. Vai ter um dia assim que eu tô lá em cima, né? Quando a gente fala nessa faixa etária dos adolescentes, uma boa parte é hormonal. Adolescente é adolescente. Tem um dia que tá lá em cima, tem outro dia que tá lá embaixo. Tem um dia que a coisa é hormonal mesmo, é problemática. Você não consegue lidar com as suas emoções, mas peraí, quem criou esse corpo? Foi o nosso Deus. Então, assim, nós mulheres, meu Deus do céu, nós somos um poço andante. Nós, enquanto estamos em toda a fase, né, de fertilidade, e eu acho que às vezes tem mulheres que tem uma semana que ninguém pode conversar com ela, porque está com os nervos à flor da pele, que não sei o quê, porque é a semana do período menstrual, aí quando entra na menopausa, aí quando não sei o quê. Gente, mas isso é hormonal, e isso vai afetar diretamente o nosso estado emocional. Opa, vamos conversar sobre isso. Porque Deus nos fez dessa forma. Então, ficar rotulando como falta de fé é um pouco complicado. Sabe por quê? Eu penso que nós vivemos uma época, eu não sei se você viveu essa época, eu vivi, que tudo era alvos. Vamos por alvos. Nós temos que ter alvos para fazer isso, porque você tem que fazer. Fizemos N cursos de liderança. Eu acho que você deve ter vivido isso também. E a gente tem que pôr alvos e vamos complicar. E a gente não conseguiu. E a gente viu os outros conseguirem, mas a gente não conseguiu. Então você orou pouco. Você não teve fé. Peraí, por que você... Não, lê o poema Exu que nos deixou ontem, na quarta dimensão. Você tem que entrar nessa. E aí você vai fazendo. Sim, são ferramentas fantásticas. Eu as uso todas. Mas tem dia que eu acho que eu tenho que fazer o seguinte, eu fecho tudo e não quero ouvir ninguém. Eu vou cuidar da minha alma.
A ansiedade é necessária para uma homeostase no nosso emocional. Uhum. Talvez poucas pessoas diriam isso, mas eu falo isso com muita propriedade. Porque quando eu começo a entrar num looping de ansiedade, eu começo a ficar chata para mim mesma. Tem uma hora que eu falo, ai, eu já não aguento mais me ouvir, chega, Leonete, acabou, não fala nem contigo agora. Vamos sentar, acalmar a alma, sossegar e me reconectar. Se falando na igreja, tudo que Deus queria o tempo todo era conexão conosco. Nós não podemos nunca perder a conexão conosco, porque Ele sabia que nós íamos ser do jeito que nós somos. Ninguém mais poderia fazer aquela obra incrível de matar os profetas de Baal se não fosse o Elias. Mas Deus sabia a estrutura do Elias. Sim. E o mais bonito, porque eu fiz muita pesquisa para escrever sobre isso, o Elias não tem ascendência nem tem descendência. Ninguém sabe de onde ele veio, e a gente não sabe porque ele passou uma carruagem de fogo e levou, e ele não deixou descendência, deixou um legado para Eliseu, mas não deixou descendência. E Deus sabia que o que ele precisava fazer ali, com todo aquele contexto de Jezabel e tudo mais, tinha que ser alguém como Elias, com as emoções fragilizadas que o Elias tinha. Então, por que a gente tem que ter receitinha básica para tudo? Eu acredito que Deus quer de nós conexão e dependência. Desde o começo, a coisa mais linda que eu acho que foi quando o homem errou e tinha culpa, segundo o que nós acharíamos, mas eles tinham combinado com o homem. Ó, na viração do dia eu te visito, tá bom? Eu tô lá na viração do dia. Mas Deus sabia que o homem tinha errado. Mas ele foi lá na viração do dia. Onde é que você tá? O que você tá fazendo? Aí ele falou, é que, sabe, é que eu errei. Eu falei, eu já sei, vai, vamos conversar aqui, porque eu vou resolver isso. Eu mato o cordeiro, eu resolvo, mas eu preciso estar contigo. Aí você vê o tabernáculo, a comunhão com Deus. Então, assim, eu acho que comunhão com Deus não nos faz melhores ou piores. Comunhão com Deus nos faz ligados ao que nos deixa seguir. Porque nós vamos ser essas pessoas problemáticas. Vamos, nós somos. Eu sou, tu és, ele é, nós somos. Porque nós somos assim. Por exemplo, quando a gente fala nos temperamentos, tem temperamentos, eu não vou dizer que nenhum temperamento seja ruim, não é. Os temperamentos são todos muito bons. Se nós não tivéssemos gente melancólico, que olha para dentro de si, nós não teríamos as músicas mais maravilhosas que nós temos de introspecção, de chegar para Deus. Não é um colérico que sai feito um trator matando em cima de toda a gente que vai conseguir fazer uma canção dessa. Não é. Mas também nós precisamos de gente que dirija, que faça coisas. Aí tem outro temperamento. Mas todos esses temperamentos, todas essas maneiras de ser, precisam de ter a conexão com Deus. E conexão não é fé. É vida. Uhum. Porque a fé a gente precisa para viver o dia a dia. E uma coisa que você tinha falado, que eu estava até me lembrando dessa questão que você disse, nós precisamos do outro, sim. Isaías tem um versículo que diz, um ao outro ajudou e o seu companheiro diz, esforça-te. Como precisamos. Eu não estaria aqui falando se não tivesse você aí do outro lado. Com um oceano de distância, e a gente vai poder nos enriquecer, porque hoje eu estou muito enriquecida de ter te conhecido, e enriquecer os outros. Isso faz uma diferença gritante. É verdade. E é engraçado, tu ias falando de Elias e nós vemos que Deus fez-nos com emoções. Nós todos fomos feitos com emoções. E o próprio Deus a fazer-nos com as nossas emoções significa dizer que nós vamos ter que lidar com as nossas emoções. Tanto com a nossa fé, tanto com as nossas próprias emoções. Não é? Que lindo! Então, ao invés de nós vivermos com uma pressão tão grande, perguntando, mas será que eu estou com falta de fé? Muitas das vezes tu tens fé, tu tens comunhão com Deus, mas como nós estamos a dizer hoje aqui neste momento, é necessário parar e cuidar das tuas emoções. Sim. E não é a ausência de fé, porque tens fé para várias coisas e acreditas no próprio Deus, mas cuidar das tuas emoções que foram dadas por Deus.
A alma está cheia de emoções, deve ser cuidada, conforme falamos aqui há pouco, conforme o nosso corpo é cuidado, não é? É isso mesmo que você falou. Porque assim, a gente aprende a comer, a fazer as comidas e até ter um sabor mais apurado, né? Quanto mais você cozinha, as mulheres sabem disso, não, esse feijão não tá bom. Mas peraí, esse feijão não tá bom por quê? Não, porque se puser mais isso, mais aquilo, você vai apurando. Na comida você faz isso. Na roupa você faz isso. No intelecto você faz isso. Vamos tirar um curso, vamos estudar, vamos fazer uma graduação, uma pós, vamos fazer um doutoramento, para melhor ficarmos. Porque não cuidamos da nossa alma. Para melhor ficarmos. Não, o meu temperamento é esse. Ótimo, esse teu temperamento nasceu por quê? Eu costumo dizer que a gente nasce com esse kit. Porque nós já nascemos com um propósito. Deus nos criou para um propósito específico. Então, Ele já colocou dentro de nós as questões específicas para esse propósito. Nos colocou nessa família maluca, nessa família disfuncional, porque era ali que a gente ia receber todo o tratamento para esse propósito. Então, assim, quem acha que o problema é minha família, o problema é o marido com quem eu casei, o problema é a igreja que eu tô, o problema é o país em que eu tô, gente, o problema é o presidente e tal, para com isso. Você está no lugar certo para trabalhar todas as competências. Eu acho que o problema é não conectar com quem te deu a vida. Eu acho que esse é o problema. Porque conectar com quem deu a vida pode ser difícil. Eu não vou dizer que é fácil. Porque eu sei que tem pessoas que conseguem dizer assim, eu não consegui ouvir a voz de Deus. Ok. Então vamos trabalhar isso. Você tem duas meninas lindas. E você ficaria muito triste se elas não te ouvissem. Porque mesmo se elas tivessem problema de audição, graças a Deus que não tem, elas iam te sentir. Só de olhar para elas, você já tem uma comunicação. Sim. Nós e Deus é a mesma coisa. Só de olhar para Deus, nós já temos uma comunicação. E voltando ao nosso depressivo da Bíblia, né, que é o Elias, ele foi para dentro da caverna e Deus foi junto com ele. Gente, é bárbaro o que Deus fez, né? Peraí, você precisa dormir, vai dormir, vai, para tudo, vai dormir. Você precisa comer. Ele mandou corvos levarem carne. Corvo come carne, não tem sentido. Mas ele falou assim, não, eu vou te alimentar. E a carne tem uma série de coisas, tem proteína, proteína faz bem ao cérebro, tem uma série de coisas. Eu escrevi lá no meu livro sobre isso, porque eu achei o máximo isso. Você precisa comer proteína para você ter vida. E quando ele estava descansado, alimentado, aí ele conseguiu sair. Ele foi cuidado. Quando a gente fala em depressão, a gente fala em alimentação também. É todo um pacote. O tipo de alimentação que a pessoa come vai produzir nele esses hormônios que a gente fala do cérebro, os hormônios da felicidade, serotonina, dopamina. Tudo isso é questão química, né? Sim. Agora, talvez o que a gente precisaria mais, Ruth, é ter um acompanhamento. Né? A igreja MCI tem esse trabalho de pequenos grupos. Isso é uma coisa muito boa dos grupos vida. Por quê? Porque os pequenos grupos, as pessoas que estão perto conseguem sentir a necessidade do outro que está passando por alguma coisa. Sim. Mas, infelizmente, às vezes a gente fala, tá tudo bem, tá tudo bem, mas vamos orar, Deus vai fazer. É tão fácil terceirizar para Deus, né? Vamos orar, Deus vai fazer. Pronto, amém. Glória a Deus, Deus vai fazer. Não, eu quero sentar com você. Vamos conversar um pouquinho. Fala um pouquinho como está a tua vida. Tá, você não quer falar? Eu vou ficar aqui um bocadinho com você, só tomando um cafezinho. Isso. Eu vou te oferecer. Só ouvir. Yeah. Só ouvir, Porque tu dizias uma coisa que é verdade, só para acrescentar aí. Nós somos especialistas em dar conselhos, palpites, e muitas das vezes o outro só quer que tu ouças. Quantas vezes nós só precisamos que alguém nos ouça? E sem dizer uma palavra, só mostrando que eu estou aqui para te ouvir. Eu estou aqui para te ouvir. E não para te julgar,
não para te dar um monte de conselhos, ou no teu lugar faria isso, faria aquilo, mas eu só estou aqui para te ouvir. Às vezes torna-se uma terapia, né, Leonete? Torna-se uma terapia o falar, o deitar cá para fora, o poder expressar em palavras aquilo que nós estamos a sentir. E quando vamos falando, eu creio que o nosso cérebro ele vai alinhando algumas ideias que não são alinhadas no momento de muita pressão. E o momento do caos emocional, o nosso cérebro ele fica completamente desorientado. E quando nós começamos a falar, o cérebro vai raciocinando, vai pensando, talvez vai diminuindo o valor que damos a alguns problemas, a algumas situações que vivemos na nossa vida ou que já vivemos no passado. Uhum. É muito interessante isso que você está falando, porque assim, nós falamos hoje de muita coisa a nível globalizado, né? Porque a gente pensa, você está em Angola, você está na África, e a gente pensa, puxa, os angolanos não pensariam como nós, não, eles têm os mesmos problemas de que nós temos, eles vivem as mesmas coisas, porque emocionalmente somos todos criaturas do mesmo Deus. E Ele nos criou com essas questões internas emocionais. É isso mesmo que você disse. Porque assim, não importa o país que a gente está, nós vamos sentir as dores mediante os assuntos que nós temos, porque nós estamos falando de competências da nossa alma. E é isso mesmo que você diz. Quando você fala aquela questão de falar, eu gosto daquele versículo de Tiago, que ele diz, confessai as culpas uns aos outros para que sareis. Mas ele não disse, respondei as culpas uns aos outros de quem fala. Ele fala, ouça apenas, porque a pessoa só teve essa necessidade de falar. E essa necessidade de falar é como se tirasse de dentro a dor. Por isso que é necessário falar. Veja bem, dentro desses 4 Ds da Organização Mundial da Saúde, você tem a desesperança. Você já pensou uma pessoa chegar na desesperança? Uau! Não teve ninguém que estivesse do lado dele e ouvisse que ele estava gritando por socorro? A gente fala muito sobre depressão, ou desamparo. Eu me senti desamparado. Nós gostamos muito de ouvir, e o YouTube está cheio aí de testemunhos de superação. Né? No Brasil tem até muito cara que vendia água na rua e agora ele superou. A gente gosta muito de ouvir os testemunhos de superação. Mas o que fez aquelas pessoas superar? Nós ouvimos o final, mas nós não vemos que aquela pessoa é uma pessoa tão comum quanto eu e você. Porque todos nós passamos por problemas. Né? A gente sempre fala, quem nunca? Todo mundo passa por um problema. Agora, como enfrentar? E eu acho que esse é o diferencial, sabe, Ruth, que a gente tem. A conexão com o nosso Deus. Yeah. Porque mesmo que esteja... Porque assim, o nosso Deus não nos diz que somos culpados. A gente pode errar demais. Mas Ele não joga a culpa na nossa cabeça. Ele nos dá colo. E eu acho que nós que deveríamos ser parecidos com Deus, que estamos melhores naquele momento, talvez nós precisávamos dar colo. Vou voltar ao exemplo das tuas meninas. Minha menina já cresceu, já está grande, mas você tem as tuas meninas pequenas. Às vezes essa pequenininha que estava com você aí do lado, ela só precisa de estar do teu lado. Ela não quer dizer nada. Ela não quer falar nada, ela quer a mãe. No abraço. E você dá o colinho, deixa ela no colo, ela fica feliz da vida. Tipo, eu estou no colo da minha mãe. E mais nada. E talvez o que a gente precisa, às vezes, é dar colo. Que Deus dá colo. Muitas vezes a gente vai para Deus, esta é uma das questões que a gente precisa aprender. Não tem nada para falar para Deus. Nada. Não tem um pedido, não tem uma oração, não tem nada. Então a gente põe uma musiquinha ou não põe uma musiquinha, fecha o olho e fala, Deus, eu estou aqui. Eu vou sentar no teu colo. Como é que eu resolvo isso? Por que eu não estou com vontade de viver? Vai, me ajuda. Diz alguma coisa. Talvez reconectar, né? Porque eu acho que nós nascemos de Deus. Quando nós aceitamos Jesus, nós nascemos de Deus. O nosso espírito. E essa reconexão seja um gatilho para ligar.
Porque às vezes nós temos dificuldade de perceber como sair. Então vamos buscar os gatilhos de ligar. Deus é o Deus da vida. Então Ele não vai te incentivar a tirá-la. Ele vai te dar força. Muita força para viver. Não importa que seja em qualquer país do mundo. Eu fiz uma pesquisa grande, porque estou trabalhando com Moçambique, e acabei descobrindo que na África temos números assustadores de suicídio. Eu falei, uau, Deus, já somos os países mais pobres do mundo e agora também morremos mais? Mas que história é essa? Né? Claro que a gente tem toda aquela outra questão espiritual e eu tenho certeza que há espíritos de morte e pelo fato de mexer com feitiçaria, com bruxaria, aciona outras questões no reino espiritual, mas eu não posso deixar uma pessoa sozinha sem lhe dizer, você tem competências emocionais, vamos cuidar. Uhum. Tá triste? Chora. Chora tudo que você tem que chorar. Agora começa a louvar a Deus, faz qualquer outra coisa. Mas tira para fora. Sim. Escreve. Uma sugestão que a gente costuma dar muito é faça um diário. Pega um caderno e escreve. Sim. Nós falamos muito isso. Sim. Vai escrevendo. Quando eu comecei, porque assim, eu sou psicóloga, mas eu não tenho problemas em passar para o processo terapêutico. Eu peço ajuda. Eu já sei quantas e boas que eu já passei, eu não tenho problema, né? Então eu escrevia muito. E depois eu queimava. No final do ano eu era ótima para queimar cadernos. Porque eu falei, não quero que ninguém veja as coisas que eu escrevi. Mas a maneira de eu escrever, eu tirava para fora. Nós temos obras de arte muito boas de gente com problemas de loucura. Que eles pintam. E colocam para fora de alguma maneira. Só não pode deixar dentro. Porque a dor emocional, ela mata. É verdade. A pessoa encontrar ferramentas que te fazem trabalhar as tuas próprias emoções. A ideia do diário, eu gosto imenso de escrever. E também aconselho muitas das vezes as pessoas a escreverem aquilo que sentem, até as suas orações. É uma forma também de meditares, não é? Quando nós meditamos, nós paramos, nós refletimos, nós começamos a ouvir, não é? E aquele grito que está dentro da nossa alma, ele começa a baixar, a silenciar, não é? O som que está tão alto na nossa alma, ele começa a baixar e a silenciar. Então, quando tu tens esse autoconhecimento também de ti próprio, que gostas, que irá despertar em ti essa conexão, esse equilíbrio, esse alinhamento, se escrever e escrevendo as tuas emoções, não no sentido de ruminar, né? de pisar cada vez mais um sentimento que te traz dor, mas no sentido de desentendendo, fazendo perguntas inteligentes a ti próprio, não é? Fazendo perguntas inteligentes, mas se eu estou a sentir isso, porquê? Porque, exatamente. Qual é o verdadeiro motivo de eu estar... E são perguntas inteligentes. Quando nós começamos a questionar as nossas próprias emoções, nós começamos a raciocinar e puxamos pela nossa inteligência emocional, não é? Agora, quando nós só as recebemos, deixamos entrar. É como estavas a dizer, deixamos entrar, deixamos acumular e não as tiramos sem o raciocínio inteligente, não é? Nós não conseguimos dizer, não, espera aí, aqui o motivo não é este, a razão não é esta. Então eu não vou entregar-me a 100% a esta emoção, porque eu nem vou ganhar nada com isso, não é? É muito, muito interessante. Eu vi que a Tininha colocou aqui, no Instituto Cletos eu tive o prazer, a alegria e o privilégio de fazer o curso Alma Saudável. E no primeiro módulo eu explico quais são as nossas emoções. Porque às vezes a gente não conhece. E a gente acha que tudo é ruim. Então, assim, olhar para nós e nos conhecer, esse autoconhecimento que você está falando, e está falando muito bem. Porque, assim, o teu trabalho, não só como pastora, mas mesmo como... Porque, assim, trabalhar como pastor já é um conhecimento de causa, porque você trabalha com gente, né? Não tem como. As pessoas que vão para a igreja são as pessoas que precisam de ajuda. Então, assim, a gente vê as pessoas na fragilidade. E como você trabalha como assistente social, também é uma área que você vai cuidar da vulnerabilidade social. Então, você encontra pessoas nesse fundo de poço.
e dizer para ela que você pode ajudar, mas ela pode se ajudar. Porque o caminho é esse, você pode se ajudar. Porque mesmo na igreja, você dá Deus, você dá Jesus, para que ela se ajude. Porque Deus pode qualquer coisa, nós não podemos. Nós até gostaríamos de poder ajudar mais, mas nós não podemos. E muitas vezes a gente fala, puxa, que pena que eu não consigo ajudar. Eu acho que Deus lá de cima fala, uhul, ainda bem porque eu posso ajudar. Você não pode, mas eu posso. Você só precisa levar a pessoa a Deus, para que ela encontre isso. Né? E eu fico muito feliz porque, assim, Deus está tão interessado que essas pessoas não tirem a vida delas, que Deus faz com que elas cheguem a pessoas que podem levar a elas próprias para ajudar. Então, assim, a igreja ainda é um lugar de bálsamo e de cura. Isso eu acho que, assim, é uma forte ajuda nesse tempo. Mesmo que a gente diga, puxa, mas eu já ouvi de pastores que suicidaram, e a gente pode falar isso porque a mídia está aí dizendo essas questões. Sim, como eu digo sempre, cada caso é um caso. Mas a igreja ainda é o lugar do socorro. Ainda é o lugar da ajuda. Porque a igreja só existe para trazer as pessoas. Jesus veio para trazer as pessoas que estavam perdidas. E a perdição, às vezes, não é só questão de salvação. Né? Porque a cruz nos oferece a salvação e o resto. A cura, a libertação. A cruz nos oferece tudo. Então, assim, a igreja é portadora dessa verdade. E ainda acho que é o lugar onde se pode correr. Claro, aos psiquiatras, aos psicólogos. E você falou muito bem no começo da live, quem não ouviu, ouça desde o começo, que eu acho que essa live está rica de dicas e de gatilhos. Amei os gatilhos. Você não precisa ficar sozinho. Ninguém precisa ficar sozinho. Sempre tem alguém que vai, se não tiver nada para dar, vai dar o ouvido, que já é tudo. Sim. Sim. Porque quem precisa tirar a dor tem que pôr para fora. E a fala ainda é a melhor arma. Nós precisamos falar. É verdade. Então, assim, se tiver gente preparada apenas para ouvir, já está bom. Já começamos a fazer alguma coisa. E a nossa oração é que a gente faça essa parceria com Deus, né? Eu sempre digo que a gente é parceiro de Deus. Porque temos a nossa questão aqui para fazer, que não é lá. Lá Deus faz a parte dele e Deus faz a parte dele magistralmente, senão não estaríamos aqui. Mas ele escolheu usar a gente aqui na Terra para poder fazer isso, né? E ainda bem, muito obrigada, Ruth. Eu amei falar com você. Eu acho que a gente precisa falar mais algumas lives. Eu espero vamos combinar. Vamos sim, as próximas eu vou estar fazendo de Moçambique com você. Eu falei de África para África. Ah, boa. Aqui próximo. Aqui pertinho, né? Dividimos só os oceanos, né? Eu estou no Índico, você está no Atlântico. Mas assim, eu fiquei muito encantada de estar com você esses momentos. Gente, eu não sei quem vai nos ouvir depois. Não deixem de ouvir, de seguir a pastora Ruth, porque ela realmente... Eu fiquei muito encantada com você e vou te dizer uma coisa, eu não te conhecia, mas o Deus que habita dentro de você tem uma luz muito grande através de você. Que coisa linda, que bom que você está em Angola, que bom que você está podendo ser esse pedacinho de Jesus ali, fazendo diferença, e eu tenho certeza na vida de tantas mulheres que vão olhar para você como referência. Isso é fantástico. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Foi muito bom. Obrigado eu. E para mim é sempre um prazer enorme poder contribuir para que nós cada vez mais valorizemos a vida. E a vida que nós estamos a falar que é uma vida preciosa, tão preciosa, ainda que com alguns altos e baixos, ainda que com alguns desafios que eles virão e sempre virão. E não faz menos preciosa. Não é menos preciosa por causa dos desafios. Eu é que fico muito agradecida por este tempo que nós tivemos aqui. Foi maravilhoso. Também gostei muito, muito, muito de conhecer e acompanhar também o trabalho que estás a fazer.
em Moçambique, aqui próximo, e qualquer dia sou eu que estarei lá também a vos abençoar. Amém. Amém. E que realmente cada um possa também ter a oportunidade de ir à página do Cletos, basta só ir seguir no Instagram ou no Facebook, para teres acesso ao curso que foi falado agora, mais no início da live, que foi falado um pouquinho. Sim. A alma saudável. Vocês possam realmente aí clicar no link, o link também está aqui nos comentários, que eu estou a ver, e ter acesso aí ao curso, eu acho que com certeza vai ser um grande investimento. Nós devemos investir em nós. Muito bom. Eu sou grata à plataforma do Cletos, né, de estar aqui. Hoje eu estou com cara de Cletos. Minha igreja em Portugal, MCI, Missão Cristã Internacional de Sintra. Fico muito feliz e olha, por que que eu visto essa camisa? Porque eu sei que desse lugar as palavras saem com muita unção e com muita verdade de Deus, que é o que nós precisamos hoje, né? Verdade de Deus. Porque, afinal de contas, quem segue por esse caminho de acabar num suicídio está ouvindo mentiras que não são de Deus, né? Porque eu gosto daquele versículo que eu quero terminar com ele. Eu sei os planos que eu tenho para ti. É verdade. Planos de bênção e nunca de mal. E Deus tem os melhores planos para nós. Gente, até a próxima. Até a próxima, Ruth, querida. Aqui na África, em qualquer lugar a gente se encontra. Um beijinho grande. Noite abençoada para todos. Amém, amém. Gente, ela é angolana de gema, ô coisa boa. Delícia, tchau, tchau.